Então, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Não sei quando a gente vai estar vendo os vídeos das aulas, mas tá aí. Então, o nosso tema é teoria dos jogos. Meu grupo sou eu, o Igor e o Gabriel. Primeiramente, eu queria falar que eu fiquei até surpreso de ter a teoria dos jogos na lista lá da NBR, não esperava. É um tema que eu já tinha lido posteriormente um pouco, já tinha me interessado. Então, quando eu bati o olho na lista lá, me interessei bastante e foi escolhido e o professor aceitou a escolha. Primeiramente, eu quero falar que ela tem uma parte matemática muito complexa e a gente não teria tempo e talvez nem conhecimento suficiente para estar apresentando ela de forma clara aqui nesses 20 minutos. Então a gente definiu mesmo apresentar ela de uma forma básica para tentar trazer essa vontade sua aí de buscar um pouco mais sobre o tema após a apresentação, tá? Então, basicamente o trabalho a gente vai apresentar um pouco sobre a história dela, que eu acho que é bem interessante mesmo, vale a pena se aprofundar. Explicar mais ou menos o que é um jogo, as características de um jogo na teoria dos jogos, né? E vamos mostrar exemplos, o exemplo próprio nosso e a conclusão do trabalho. Certo? Então, primeiramente, o que é a teoria dos jogos? É uma análise matemática de situações que abrangem interesses em conflito, com o objetivo de apontar as melhores opções para se alcançar um objetivo. Então, basicamente, você tem dois agentes, não necessariamente precisam ser pessoas, você pode ter um conflito entre animais, entre empresas, entre atletas, como será mostrado posteriormente. Então, são dois ou mais agentes de conflito. E você tem uma situação ali em que eles têm diversas opções de escolhas e que cada escolha, dependendo da escolha do outro, do adversário ou dos adversários, vai ter um resultado diferente, seja ele positivo ou negativo. Então eles resumem, entre aspas, assim, se você quiser compreender o que é um ganha-ganha vezes ganha-perde em uma negociação entre agentes, você tem que ter uma noção da teoria dos jogos. Então, começar pela história. É interessante dizer que você já tem estudos sobre teoria dos jogos, não a nomeação de teoria dos jogos, porque ela foi nomeada em 1940 por esse homem aí, o Newman. Só que posterior a ele, você já tem estudos de gregos, de muita gente com esse intuito de fazer essa análise de conflitos. Só que realmente nomeada teoria dos jogos começou com ele, né? É o John von Neumann, que nasceu em 1903 e faleceu em 1957, que foi um matemático húngaro-americano que provou o teorema de Minimax. E esse teorema de Minimax foi a primeira base para a criação da teoria dos jogos. E o que esse teorema diz? Que há sempre uma solução racional para um conflito bem definido entre dois indivíduos, cujos interesses são completamente opostos. No estudo inicial dele, é importante dizer também que ele focava na situação 1x1, ou seja, era impossível nesse teorema dele você ter mais de dois agentes. Então era basicamente um par ou ímpar ali. São duas pessoas opostas querendo ganhar, você tem duas possíveis decisões, par ou ímpar. Se você colocar par, o cara colocar par, você ganha. Se você pediu par, obviamente. Então a ideia é essa. Ele introduziu no teorema dos jogos a parte matemática do esquema. Então esse foi o livro que ele colocou aí nessa parte da direita aqui, ó. Acho que está dando para ver meu mouse, né? De 1928, que é o Minimax, da teoria do Minimax, certo? Que é a base para a teoria dos jogos. Em complemento a essa teoria dele, o Oscar Morgenstern, não sei se eu falei certo, mas é isso aí, de 1902 a 1977, ele é um economista alemão, e publicou o livro Implicações Quantitativas do Comportamento do Máximo, no qual ele discute qual deveria ser a unidade de análise econômica, o individualismo ou a interação social. Então, o que esse cara faz? Ele introduz na teoria dos jogos o fator humano, as relações sociais entre os humanos. Isso, querendo ou não, numa disputa de interesses, faz todo sentido se você considerar isso. Então o que ele conclui com o trabalho dele? Que os indivíduos interagem, então sua racionalidade é relativa. Se a racionalidade do indivíduo não é plena, então a sua maximização também não será. Resumindo, basicamente, ele diz que o máximo depende diretamente da interação dos indivíduos. Então, além dessa questão matemática, você tem a questão do indivíduo, certo? Então, esses são os dois pilares básicos da teoria dos jogos: matemática e pessoas. Então, esses dois juntaram os seus estudos e aí, em 1944 eles publicaram a Teoria dos Jogos e Comportamento Econômico, que aí sim é a primeira vez que eles
que foi nomeada Teoria dos Jogos em si, em 44. E nesse ponto eles já tinham desenvolvido o jogo para mais participantes. E é um livro genial. Eu tentei até procurar para comprar, só que eu não achei. Então eu estou na busca ainda para tentar ver se eu consigo achar um livro desse. Mas então é isso, pessoal. Esses dois matemáticos, né, em 1954 se juntaram e criaram um livro Teoria dos Jogos, que foi base para até hoje nesse avanço da teoria dos jogos. Por que eu falo avanço? Porque esse doutor aqui, ó, que para mim talvez é um dos mais inteligentes da história, que passou pela Terra, em 1950, que é o Nash Jr., provavelmente vocês já conhecem esse nome dele aí, o Teorema de Nash, que será até comentado aqui. Ele vai além da teoria dos jogos. Inclusive ganhou um Nobel por isso de economia, né? Porque você não tem Nobel de matemática em 1994. E o que ele acrescenta na teoria dos jogos? Que aí sim o negócio começa a ficar interessante. Ele prova que pelo menos tem um ponto de equilíbrio em jogos estratégicos para múltiplos jogadores. E ele coloca as premissas que para que tenha esse equilíbrio, é necessário que os jogadores se comportem racionalmente e não se comuniquem para evitar acordos. Senão, se você está tendo um contato com seu adversário e tem algo armado, a matemática não vai funcionar, certo? Então, esse cara que realmente acrescenta muito, expande muito a teoria dos jogos, porque você consegue abranger milhares de problemas agora com isso. Então, resumindo, o que ele fala? Ó, se eu tenho duas pessoas, o que acontece? Eu não preciso ter uma pessoa perdendo tudo para uma ganhar tudo, igual é no poker, no xadrez, que uma só ganha enquanto uma perde. Em algumas situações, você tem casos que você tem um equilíbrio ótimo, onde as duas podem sair ganhando ou perder menos, e tudo isso aí deu o Nobel para ele em 94, certo? E só uma curiosidade também, que tem um filme sobre ele, né, sobre a história do Nash, que é Uma Mente Brilhante, que ganhou o Oscar de melhor filme de 2002, e está mais do que recomendado para vocês assistirem. O filme é muito bom mesmo, não é à toa que ganhou um Oscar, e o Nash já tá falecido, tá, gente? Então é uma baita homenagem para ele, né? Recomendadíssimo o filme. Então vamos lá, o que é um jogo para a teoria dos jogos? É uma interação estratégica, como já foi dito, entre dois ou mais agentes de decisão. O que é um agente de decisão? Pode ser uma pessoa, pode ser uma empresa definindo um custo de uma mercadoria, um animal, um jogador de futebol. Então, não pode pensar como um jogo como somente pessoas, entendeu? São agentes de decisão. E o termo jogo não pode ser confundido com jogo de futebol, de jogo de computador. É mais uma batalha estratégica, se eu posso dizer assim. E aqui tem algumas aplicações que eu encontrei na teoria dos jogos. A mais clara, né, é a economia, né? Por exemplo, a empresa ela vai estudar para colocar o valor de mercado do seu produto. Aí ela tem que analisar o valor de mercado das outras. Aí ela vai gerando diversas possibilidades e no final ela encontra melhor o ponto ótimo ali do seu produto, entendeu? Ciência política, você tem também, por exemplo, o país vai entrar em guerra ou não, qual que é o tamanho do seu exército, o exército do outro, se eu tomar tal decisão, quais são os meus adversários. Enorme. Direito, provavelmente um dos mais conhecidos além da economia, tanto que tem o dilema do prisioneiro que será apresentado no trabalho, que é o exemplo mais famoso de teoria dos jogos. Também tem delação premiada, que você tem um vídeo também que a gente vai apresentar no YouTube, que diz isso. A delação premiada é basicamente uma teoria dos jogos. Biologia, por exemplo, você tem duas espécies, quem vai acasalar com quem vai alimentar o que, tudo é uma teoria dos jogos. Temos nos esportes também, temos, por exemplo, o goleiro e o batedor. Você tem o histórico de quantas vezes o goleiro pula para a esquerda, o histórico quando o batedor pula para a direita. Você vai fazendo esse cruzamento aí com a matemática, você consegue definir, tanto para o goleiro, tanto para o cobrador, qual que é a batida ótima para ele, que talvez ele vai ter o melhor resultado, certo? Então isso é um jogo para a teoria dos jogos. E o que você precisa para caracterizar um jogo como um jogo da teoria dos jogos? Primeiramente, você precisa de jogadores ou alternativas do jogo, são os agentes de decisão. Você tem que dar para o agente de decisão as informações e ações disponíveis para cada um. Então, por exemplo,
O batedor do pênalti, ele pode fazer o quê? Bater no meio, bater alto, bater em cima, bater para direita, bater para esquerda. O goleiro é a mesma coisa, pode pular, ficar parado. Então você tem que dar as ações disponíveis para cada jogador. E o output é o quê? É a recompensa. Se o goleiro pula para direita, ele vai ter tantos por cento de chance de pegar o pênalti. Se ele ficar no meio, 50%, entendeu? Isso que caracteriza um jogo. Os tipos de jogos. Existem mais tipos de jogos além desses, só que começa a ficar bem complexo. Então a gente acabou colocando somente esses, tá? Cooperativo e não cooperativo, ou seja, os agentes de decisão, eles conseguem ter informações compartilhadas, eles não estão compartilhando informações. Isso é o jogo cooperativo e não cooperativo. Simétrico e assimétrico. O que vale para um, vale para outro. Por exemplo, se o goleiro... Acho que o goleiro não fica legal não, mas por exemplo, o que um ganha, o outro perde, serve para os dois, entendeu? Se um ganha 10 reais, o outro ganha 10 reais, se o outro perde 5 reais, o outro perde 5 reais também. É um jogo que os dois agentes independem de quem quer quem, eles podem ficar trocando de lugares que não tem problema. Jogo de soma zero e soma diferente de zero. É o que eu comentei antes. Soma zero, para um ganhar, um tem que perder tudo, que é como o xadrez, o pôquer. E o soma diferente de zero não, você consegue achar um ponto de equilíbrio aí no meio do caminho. Simultâneo e sequencial é quando simultâneo os dois agentes têm que tomar as decisões ao mesmo tempo. Então ele não consegue ter informação prévia do que o outro já fez. Já o sequencial você tem informação prévia do que o anterior já fez. Então um faz o movimento, o outro faz o movimento. E você tem essas diferenças desses jogos assim. Informação perfeita e informação imperfeita. Informação perfeita é quando os jogadores têm todas as informações completas do que o anterior fez. Todas. E a informação imperfeita é quando ele não tem alguma informação. A questão não quer dizer que um jogo é sequencial, que os adversários têm todas as informações. Mas para ter uma informação perfeita, ele tem que ser sequencial. Entendeu? Só que isso é só mais curiosidade mesmo, que só para mostrar o tanto de ramificação de tipos de jogos possuem a teoria dos jogos. Entendeu? Mas os mais comuns são os não cooperativos e simétricos, como será apresentado a seguir. Agora o Gabriel vai dar sequência na apresentação, falando um pouco do dilema do prisioneiro.